Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus depoimentos do Mauro Cid, estamos começando mais um Rolê ICL na manhã desta terça-feira, quarta-feira, hoje é terça-feira, nossa, ainda é terça-feira, eu aguento mais essa semana, ainda é terça-feira, dia 12 de março de 2024, estamos começando mais um programa Rolê ICL aqui no canal do Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta, também nas minhas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este belíssimo programa que começa agora falando sobre, obviamente, o depoimento de Mauro Cid. Mauro César Cid deu mais um depoimento para a Polícia Federal, desta vez mais de 6 horas de depoimento. Mauro Cid voltou a falar com a PF, já são 33 horas de depoimento, somando tudo que o Mauro Cid falou. Lembrando que nos 3 primeiros ele não falou nada, mas nos outros 4 ele falou. 33 horas, Mauro Cid confrontado com várias versões. A PF tá falando, Mauro Cid, meu filho, tem umas coisas diferentes aqui do que você falou, do que nós estamos investigando. E Mauro Cid pode se complicar e ficar sem sua delação premiada. Falaremos hoje sobre este assunto, o assunto principal aqui do nosso programa. Falaremos também, tem hora do mugido hoje para falar sobre vídeos do bolsonarismo, sobre o Mourão elogiando o Lula. Imagina só, receber elogio do Mourão não é bom não, viu, Lula? Hoje a gente vai criticar o Lula aqui. De forma se você dura. é muito lulista, já tem um disclaimer aqui de que vamos dar uma malhadinha no presidente Lula. Vai ter elogio também, mas vai ter malhadinha. Também falaremos sobre a princesa Kate Middleton, que sumiu, ninguém sabe onde a princesa está, a princesa desapareceu, e postaram uma foto fake, e a galera descobriu, e foi uma loucura, a internet está maluca, e sobre as maluquices da internet é o que falaremos no programa de hoje, com ele que também fará o programa aqui, como sempre, todos os dias, o meu pequeno Guilherme Bessa. Olá, Guigui, tudo bem? Bom dia, pessoal. Hoje já travou tudo aqui no começo, começamos sem áudio. Beleza? O Desperta hoje foi eu que fiz. Travou o Desperta. Então acredito que o problema seja eu, né? Na verdade, o Desperta todo mundo sabe que fui eu que puxei os Sim. cabos. Assim que o demônio foi mostrar aquela caneca maldita do Desperta que ele tem, eu puxei os cabos pra ele parar de se achar Mas aqui tem na TV. novidades em breve, tá? Será? Ó, te adianto. Só mandar aqui um parabéns, que hoje é aniversário de Olinda e de Recife, no Pernambuco. Como chega na garota? Como que chega na garota? Oi, linda. Beleza, valeu Guilherme, nossa equipe toda, exceto o Vitinho, que claramente já começou com piada ruim, e vamos agora para o Cerrado brasileiro, para ele, o paladino do Congresso, o Batman que nós temos no parlamento, o nosso Guga Noblar. Bom dia, meu querido Guga, como está você? Eu estou ótimo, Deluca. Eu estou ótimo. Essa audiência maravilhosa, essa equipe linda com essas piadas da Praça é Nossa, estilo Olinda. Adorei, inclusive, eu ri muito aqui. Mas eu estou muito bem, afinal de contas, eu não sou o intestino do Jair Bolsonaro. Quem não está bem hoje é o Jair Bolsonaro. E essa dor de barriga, Jair, é cagaço, é medo, não é esses seus problemas de saúde. Afinal de contas, Mauro Cid hablou sim de novo e manteve a delação dele, pelo menos por hora. E é sobre isso que nós vamos abrir o programa de hoje com o nosso quadro mais quente do dia, o Tá Pegando Fogo. Eu falei 6 horas, Guga, mas Mauro César Cid, tenente-coronel, 9 horas. falou por mais de 8 horas, quase 9 horas na Polícia Federal. Chegou às 3 horas da tarde, saiu 11h30 da noite na sede da Polícia Federal em Brasília. Um dos focos das perguntas foram as mensagens trocadas com militares e reuniões sobre as minutas golpistas. Foi a nova oitiva do Cid foi agendada depois do depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército no governo Bolsonaro, que confirmou a presença em reuniões de teor golpista e que o Bolsonaro estava nessas reuniões. O que a gente está discutindo agora, Guga, é se, número 1, Mauro César Cid pode ter sua delação premiada em risco, né? Afinal,
Hoje de manhã a gente conversou com a Juliana Dalpiva, ela trouxe informações pra gente de que os policiais estão encontrando muitas divergências no que o Cid falou e no que os generais falaram, né? Tanto o ex-comandante do Exército quanto o ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, e também o quão Jair Bolsonaro está complicado nessa história. Parece, e também a apuração da nossa querida Juliana Dalpiva, apura, a máquina de apurações do ICL, de que o depoimento do Cid já não é mais a peça fundamental dessa história, né? Já tem muito elemento que foi encontrado nas outras investigações que já complicam demais a vida do Jair Messias, Guga. Pois é, Sidão, você vacilou, porque um dos principais elementos que implicam o Jair Bolsonaro na trama golpista, que serve de fato como prova para incriminar o ex-presidente, é aquela reunião de Jair Bolsonaro com os ministros, aquela que foi gravada, que todo mundo ficou até sem entender por que Bolsonaro se autoincriminou permitindo aquela gravação. Aí disseram que depois a gravação foi feita por trás de uma porta, teve ministro que perguntou para o Bolsonaro, tá mesmo gravando? E o Bolsonaro teria dito que só a parte dele é que estava sendo gravada e não o áudio dos outros. Enfim, aquela história da gravação do Jair Bolsonaro naquela reunião em que o general Heleno fala até em virada de mesa, tá aí a imagem agora dessa reunião, ela foi encontrada em um computador do Mauro Cid, mas ele não contou essa história, ele não passou isso para a Polícia Federal. Por exemplo, esse é um dos grandes problemas do Mauro Cid, não ter se aprofundado, detalhado essa reunião ou entregue esse material que foi encontrado, repito, no computador do Mauro Cid. Então, é claro que ele tinha muito a explicar ontem, não só sobre a trama golpista, ele foi perguntado também sobre falsificação de cartão de vacina, e sobre as joias que foram surrupiadas. Então, tem muito a dizer, Mauro Cid. Ele está no meio de todos os rolos de Jair Bolsonaro. Ficou ontem 9 horas falando. Por hora, a polícia mantém a delação dele. Como falou a Juliana, há alguns conflitos ali de versões, mas pelo que saiu até agora, parece que, de alguma maneira, ele conseguiu também satisfazer ontem a ânsia por respostas aí da Polícia Federal. Ele entregou ainda mais a história da reunião do Jair Bolsonaro, por exemplo, com os comandantes das Forças Armadas, aquela em que ele apresenta a minuta golpista. Ele se aprofundou mais nisso e também detalhou mais a participação dos militares nessa trama golpista, do Freire Gomes. Aí a gente não sabe se ele complicou ou se ele aliviou ainda o lado do Freire Gomes, mas ele também entrou nesse assunto, sobre também o comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior. Ele também falou sobre a participação dele no golpe. Então, pode ser que o conflito de versões esteja exatamente neste ponto, no que ele falou e no que esses dois, o Freire Gomes e o Carlos Batista, falaram. Mas, por hora, parece que o Mauro Cid está mantendo a delação. O Rafael Taranto pergunta: o que é esse PIN que fica apitando o tempo inteiro? Eu te conto meia-noite. O Guilherme Rosalim Pato, uma pergunta seria: por que, por ser ex-chefe do Estado, o seu Jair ficará preso numa série especial da PF, ou por ser ex-militar, ficará num presídio militar sendo paparicado? Isso é uma excelente pergunta, né? Já que a gente acredita, Guga, que a prisão do Bolsonaro é favas contadas, teve uma matéria, semana, tem uns 15 dias, né? Uma matéria dizendo que o Exército já se prepara para esse tipo de situação, né? Parece que o Jair Bolsonaro vai ficar preso em um presídio militar mesmo, caso venha a ser preso. Ele tem aquele papo de que se aposentou como capitão. Era para ele ter sido expulso do Exército, não era para ele carregar nenhum tipo ainda de benefício por ser militar. Mas ele, na hora em que teve o julgamento por ter sido acusado de terrorismo, ele queria colocar uma bomba numa adutora lá do Rio de Janeiro para poder pressionar o Exército a dar aumento para os soldados. Ele não foi expulso. Ele, durante o julgamento, tinha um aliado dele, se eu não me engano, o Jarbas Passarinho, eu não me lembro quem exatamente, que aliviou para o lado do Jair Bolsonaro durante o julgamento dele no Superior Tribunal Militar, e ele acabou sendo aposentado como capitão.
e aí ele pode talvez ter esse benefício de parar numa prisão militar, mas vai parar no Chilindró, né? Tá o exército se preparando, tudo indica que Jair Bolsonaro não tem escapatória. Tem essa história da gravação dele confabulando com ministros sobre uma virada de mesa, como bem diz o general Heleno durante a reunião, né? Tem a minuta do golpe, foi encontrada uma espécie de um documento que seria como se fosse o que o Bolsonaro diria, né, após o golpe, e ali ele também falava em estado de sítio. Tem o decreto de estado de sítio também, que encontraram no gabinete dele lá na sede do PL. Então tem muitas provas já. E ontem o Mauro Cid, entre as revelações, e aí quem deu essa história foi o G1 agora há pouco, o Mauro Cid teria dito que o Bolsonaro sabia que as urnas eram eficazes. O Bolsonaro sabia que não tinha como a urna eletrônica ser fraudada na eleição. E mesmo assim, Jair Bolsonaro prosseguiu com as narrativas dele contra as urnas, prosseguiu sabotando a eleição, desacreditando o sistema eleitoral, mesmo sabendo, tendo a confirmação, não tendo dúvidas de que as urnas eram eficientes. E isso foi uma das novas revelações feitas agora pelo Mauro Cid. Orlando House falando que rolezando aqui em Trancoso, que inveja. Beta Maia falando que o Guilherme travou também o Desperta. E quem Pô, eu tô cheio de hater hoje. quem aqui, quer mano. calar o Desperta e o rolê? O rolê a gente sabe que é o Vitinho, que sempre dá problema, né? Mas dessa vez foi o Guilherme que fez da Paula. A Eliane falou, hoje é aniversário da minha sobrinha Ingrid. Saudades. Manda um parabéns pra ela, somos suas fãs. Um beijo pra você, Parabéns! Eliane. E pra Ingrid, que está fazendo aniversário. Muitos parabéns, Quantos que anos? seu dia seja doce. Não sei, não falou aqui. Depois você fala pra gente, Eliane, quantos anos a Ingrid está fazendo. A Juliana B falou, finalmente consegui uma folga para ver o rolê ao vivo, amo, beijo pra você, Juliana. A Maria Helena está aqui, a Antônia Niceia, o Vinícius Ducati, Xandão Gordão Potter. Jogadas chegou. Gordão Jogadas, que é o fake do Guilherme. O Vinícius Ducati, tá falando muito hoje você. O Vinícius Ducati, Xandão Potter destruindo as Horcruxes do Valdenaro, começando pelo Mauro Cid. É isso por enquanto. Vamos agora para o próximo tema. Já a gente vai falar sobre isso aí que o Hugo falou também, sobre os depoimentos dos militares. Mas eu quero falar agora sobre outro militar, o Mourão, Guga. O ex-vice-presidente da República e senador, o Hamilton Mourão, do Republicano do Rio Grande do Sul, disse que o fim do governo Bolsonaro foi melancólico e que a derrota nas urnas deveria ter sido admitida. Abre aspas. Acho que o governo teve coisas muito boas e no final teve esse fim que considero melancólico. Não fiquei satisfeito com o final do nosso governo. Tínhamos Foi que só ter o final, né? Só o resto foi Só de o final, boa. foi só no finalzinho. Tínhamos que ter reconhecido a derrota. Perdemos por pouco, mas perdemos. Tinha que ter dado uma resposta clara. Perdemos agora, mas vamos melhorar para voltar mais fortes em 2026. Acho que é do jogo democrático. Nessa mesma entrevista, Guga, o Mourão elogiou o presidente Lula. Disse que o Lula está acertando em não falar sobre o golpe militar de 64, a pacificação e nananana. Isso pelo menos foi o que o Mourão disse na entrevista, elogiou o Lula e disse que o fim do governo Bolsonaro foi melancólico. Me dá um beijo na boca, né? Só os 45 do segundo tempo, que foi melancólico, o governo do Jair Bolsonaro começou de maneira melancólica e terminou pior ainda, tentando, ao que tudo indica, dar um golpe de Estado. O Hamilton Mourão fez parte de um governo melancólico, fez parte de uma equipe política que tinha Weintraub, que tinha gente ali só para perseguir a cultura, para perseguir a educação, para perseguir professor. Ele fez parte disso, de um governo melancólico, de um governo que não tinha o que construir. Como disse o Jair Bolsonaro, assim que foi eleito, primeiro ele teria que desconstruir, e foi só o que ele fez. Ele só desconstruiu, ele só destruiu. Não tem nada de positivo. A gente passou por uma pandemia de Covid, em que o presidente estimulou que o vírus se contagiasse mais gente. Contaminasse, mais gente. Então é óbvio que a gente teve um presidente
que foi melancólico por 4 anos. O Hamilton Mourão, se tivesse decência, teria abandonado esse governo ali no início, quando ele de fato entrou em conflito com o Bolsonaro. Já no primeiro ano de Jair Bolsonaro, o Hamilton Mourão foi tido como um traidor. Ele foi colocado ali pelo Carluxo e pelo próprio Jair Bolsonaro como alguém que queria criar alguma maneira de tirar o Bolsonaro do poder, de dar um golpe. O Hamilton, que era o golpista na visão da turma bolsonarista. E a imagem dele ficou ruim, e é ruim até hoje, com boa parte do bolsonarismo. Ele é visto como um traidor. O Bolsonaro colocou o Braga Neto como vice na segunda eleição. Não queria de jeito nenhum o Mourão de novo. Então, o Mourão poderia sim ter, de alguma maneira, rompido com o Bolsonaro, e nunca rompeu, ficou na sombra do bolsonarismo para ser eleito senador, e agora está aí, de alguma maneira, tentando fazer uma pequena crítica, mostrar que pelo menos no finalzinho ele discordou, mas se fosse um sujeito decente não teria nem entrado nesse governo. A gente vai continuar falando sobre militares, Guga, a gente vai falar já sobre os A boca tá aberta depoimentos dos militares, mas teve uma outra notícia de hoje, notícia que a gente já falou sobre esse assunto aqui no ICL, mas vamos voltar a falar sobre ele. O presidente... cadê? Aqui a matéria que eu perdi o link da matéria. André Graziano. Mas o Ministério dos Direitos Humanos cancelou atos... falando sobre a memória das vítimas da ditadura militar. Tem uma matéria da Folha de hoje que trata sobre esse assunto, e a gente já falou sobre essa passada de pano, né, Guga? Tem um movimento dentro do governo federal, esse movimento que foi elogiado pelo Mourão, inclusive, né? De que o Lula está tentando pacificar. A informação é do César Feitosa e da Kátia Seabra, foi publicado hoje cedo, e que diz que a determinação do Lula em evitar eventos em memória dos 60 anos do golpe militar levou o Ministério a cancelar uma solenidade que aconteceria no dia 1º de abril. De acordo com pessoas próximas a Almeida, o evento organizado ocorreria no Museu da República, em Brasília, e estava previsto um discurso do ministro. A cerimônia exaltaria a luta de militantes e perseguidos pelo regime de exceção contra os militares. Auxiliares do ministro dizem que as agendas paralelas à data do golpe devem ser mantidas, mas esse evento foi cancelado. E eu falei lá no Twitter, Google, eu repito, eu já falei isso em série aqui umas 10 vezes, eu vou falar todo dia se for necessário. O golpe de 2023, de 2022, de 23. O golpe de janeiro de 23, a tentativa de golpe é um reflexo de ter anistiado militares, torturadores, assassinos de 64. Lembrando, né, o neto do Figueiredo participou da tentativa de golpe de 2023. O general Heleno estava na ditadura militar de 64. Essas pessoas não foram punidas pelos crimes que cometeram e aí voltaram à vida pública. E se a gente não punir essas pessoas de 64, as de 2023, em 2038 o Mauro César Neto vai estar tentando dar golpe. Em 2158 vai ter tanque voador na rua e militar tentando dar golpe de novo, se a gente não colocar os militares na caixinha que eles precisam, né, Guga? Um erro tremendo do presidente Lula e do governo Lula de não fazer os atos em memória das vítimas da ditadura. O Lula, ele tem aquele trauma, né, de não querer de maneira nenhuma dinamitar as pontes. E é frágil, né, hoje a ponte que ele tem com os militares. E o trauma vem exatamente do período em que a Dilma foi presidente e que teve aquela comissão lá que foi criada exatamente para, de alguma maneira, colocar de novo o dedo na ferida e apontar as culpas dos militares, os crimes cometidos durante a ditadura, né, a Comissão da Verdade. Aquilo criou um grande distúrbio entre o PT e os militares e é visto como o início do processo do golpe, da retirada da Dilma, do impeachment. O impeachment, parte dele, a força dele vem desse rompimento, digamos assim, do PT com os militares, que ali sim viraram as costas de vez para o governo petista por conta dessa comissão. E aí eu acho que ficou um trauma. A gente vê um trauma. Não quer peitar de novo, não quer ir para cima. A gente tem que analisar se
o Lula, ou o PT, ou parte da esquerda vai começar a querer, de alguma maneira, passar pano para o golpe de agora. Para o golpe de agora, do 8 de janeiro, eu acho que não. Eu acho que a pressão para que essas pessoas que tentaram esse golpe sejam punidas continuará. É o que a gente está vendo. Boa parte do governo, inclusive, está empenhado nisso. Tem que ter a punição, sim, para esse golpe que aconteceu, que tentaram, né, no ano passado. Não pode ficar, obviamente, impune. É o exemplo da impunidade que impulsiona novos golpes. E a impunidade do golpe de 64, a gente, infelizmente, pelo jeito, não vai mais ter como cobrar. Parece que a ideia do governo é realmente não ressuscitar nenhum tipo de conflito nesse sentido, para não dinamitar as pontes, como, por exemplo, o Hamilton Mourão, que acabou de fazer um elogio exatamente porque o governo não está indo para cima do pessoal de 64. Então você vê que são sinais, são recados que são dados. O Hamilton Mourão está dando um recado. Lula, segue nessa, que você vai ter pelo menos como construir aí uma relação com os militares que não tentaram o golpe agora. Agora, os que tentaram o golpe agora, e o Hamilton Mourão, obviamente, quer passar pano para eles também, tem que ir para cima, tem que prender. E eu também acho, eu obviamente também queria que se apontasse para as feridas de 64, que fosse para cima daquela turma também. E acho que o Lula não está fazendo isso, como disse, por trauma da treta que foi quando a Dilma foi para cima deles. Os militares nunca pagaram, né, Will? Nunca pagaram por absolutamente nada. A gente vai ver agora, o Guga tá certo, agora é muito difícil, né, não ter punição para os militares, mas ainda assim, Guga, tem uma galera que tá, um movimento que tá acontecendo, que é de entregar alguns militares, né, esse aí vocês podem levar embora, o Mauro Cid, o Garnier, né, tipo o almirante, que era comandante da Marinha, leva aí uma meia dúzia de militar, mas aí a gente passa a imagem, não, as Forças Armadas são democráticas, elas são as mantenedoras da nossa democracia, é um movimento que está acontecendo, né, Guga? Claro, a intenção dos militares, do Tomás Paiva, por exemplo, que hoje é o comandante do Exército, do próprio Freire Gomes, que de alguma maneira foi atacado pelos militares que aderiram ao golpe, tentar separar agora a instituição, a imagem da instituição, dos que de fato quiseram aderir ao plano bolsonarista de não aceitar o resultado das urnas. Então, a única maneira, obviamente, das Forças Armadas limparem um pouquinho, óbvio, só um pouquinho, porque não dá para limpar muito, a imagem deles, entregando a cabeça daqueles que mergulharam nessa tentativa de golpe. Outros não chegaram a mergulhar. Eles colocaram um pezinho ali na água, mas não pularam. Provavelmente porque perceberam que ia dar ruim. Então, não queriam parar no xilindró. Aí saíram no meio do caminho. Não sei se tem algum herói que de fato falou: vou defender a Constituição, vou fazer isso por princípio, não vou entrar por princípio democrático. Não sei se teve. O que parece é que a maioria que não entrou por medo, porque viu que não ia dar certo. Porque teve pressão gringa, Estados Unidos, Europa, todo mundo pressionando. Porque aqui mesmo, no Brasil, não tinha força política, não tinha opinião pública do lado, não tinha jornalismo de fato do lado, como teve em 64. Então, o que parece é que os que não entraram porque tiveram medo mesmo, né? Não quiseram embarcar numa trama golpista que parecia furada. Mas não parece que tem nenhum herói. Mas eles não embarcaram, de fato. E eles foram atacados. Eles não embarcaram, mas compraram a passagem, né, Guga? Eles não embarcaram, mas compraram a passagem, fizeram check-in, olharam lá como é que tava o clima, falaram, não vamos embarcar, mas compraram a passagem, fizeram check-in. Foi mais ou menos isso. Agora, eles ainda têm alguma moral neste momento, mesmo que pequenininha, para jogar, entregar só aos outros, cobrar que os outros de fato sejam presos. Eles precisam fazer isso, eles não podem passar pano, que aí eles vão ter como pelo menos limpar minimamente a reputação das Forças Armadas.
Fico muito feliz que aqui no chat as pessoas dividam o ódio que eu tenho com o Milico. Gordão Jogadas, a única coisa que eles limpam é terreno baldio depois de pintar meio fio. A Cláudia Gazi, punição sim, comemoração não. Lux, se o Mourão te elogia, péssimo sinal. Jader Carvalho, passa pano e perde as eleições de 2026. Esse é o plano de Lula e os senhores militares. E o Orlando Filho fez um comentário bom aqui. Presidente Lula, quem se curva aos opressores, mostra a bunda aos oprimidos. Meu pai foi torturado no doicode por recusar-se a ser um assassino fardado. E o Shadowbuster elogiando aqui, a Regina Almeida, o problema é que Lula sempre é atraído pelos milímetros e pelo poder econômico. É uma escolha muito difícil, como diria o Estadão, né? Mas essa escolha aí eu não faria de nenhum outro jeito. Pode mandar uma foto da sua Para mim, não tem outro caminho a não ser punir duramente os militares, colocá-los nas suas caixinhas. Ah, mas o que o Lula vai fazer em relação aos militares? A formação, por exemplo, das escolas militares, da Academia das Agulhas Negras, passa pelo governo federal, né? As Forças Armadas, gente, não são um poder separado. Elas são subordinadas ao governo federal. Quem decide, por exemplo, dizem que é o poder moderador, né? Quem decide, por exemplo, a formação das academias militares é o governo federal. Teria que ser, pelo menos. E a gente, se não tiver novos militares formados com bases democráticas, ao contrário do que acontece hoje, nós vamos ter aí, daqui 10, 15 anos de novo, eu e o Guga com mais cabelos brancos, eu com cabelos todos brancos, falando de novo de tentativa de golpe, mais uma vez. O Vitinho casado. Isso aí não vai acontecer nunca, porque ninguém quer. Detalhe, Deluca, o próprio, segundo a Joyce Halseman revelou esses dias no podcast, semana passada, o próprio Hamilton Mourão disse a ela, ainda nos primeiros meses de governo Bolsonaro, em 2019, que havia já um decreto para instalar os militares no poder por meio daquela interpretação grosseira do artigo 142, do poder moderador, de dizer que o poder moderador eram os militares. O Bolsonaro já tinha um decreto para dar golpe, portanto, desde o primeiro ano de governo, revelou a Joyce Halseman, com base no que teria lhe dito o Hamilton Mourão. E aí ele fala, o final foi melancólico. Amigo, você fez parte de um governo que você sabia que era golpista desde o início. Você que é melancólico. Ainda para terminar esse assunto, falar sobre Anderson Torres, outro melancólico personagem do governo Bolsonaro. O ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o ex-ministro da Justiça era quem dava embasamento jurídico para que o Bolsonaro decretasse um estado de defesa ou de sítio, né? Ele deu depoimento de 10 horas do dia 4 de março. As informações do depoimento seriam levados à nova oitiva do Mauro Cid, que aconteceu ontem. Então ele deve ter sido confrontado também com essas informações dadas pelo Carlos de Almeida Batista Júnior. Chamou a atenção da PF o fato de que a expressão estado de defesa constava na minuta golpista encontrada no ano passado no armário de Torres durante uma operação de busca e apreensão realizada na casa dele. Esse aí é o que já não está mais com a canelinha no esgoto, né? Esse aí já está até a nuca. Falta só empurrar a cabecinha para baixo. Pois é, ele que foi o responsável aqui em Brasília quando teve o quebra-quebra pela ineficiência das forças de segurança daqui. Aqui foi uma esculhambação. Eles praticamente participaram, né, as forças policiais do golpe. Ele primeiro escoltou a turma golpista do acampamento até a Praça dos Três Poderes. Escoltou, vem, chega aqui, a gente faz o cordão. Eles fizeram um cordão, tipo na micareta, né, que tem um cordão de segurança. Eles fizeram para ajudar os caras. Levou o pessoal até lá. Quando quebraram tudo, eles também não frearam os golpistas. Ah, não, é muita gente. Vamos só tirar uma selfie aqui. Vamos fazer só uma selfie aqui. Porra, é uma esculhambação. Quem mandava na segurança pública de Brasília, do Distrito Federal, era esse sujeito aí, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro e que foi agente da PF, que fez parte da campanha do Bolsonaro, um sujeito que, claro, ao que tudo indica, é um dos grandes agentes, um dos mentores do golpe. Sem ele, a tentativa de golpe, a destruição de Brasília não teria acontecido. Ele não é um incompetente, como ele quer passar a imagem. Ele é, de fato, ao que tudo indica, um golpista.
E com isso nós fechamos o nosso Tá Pegando Fogo para agora falar sobre mais um dos nossos quadros aleatórios desse programa. Aonde está a princesa da Inglaterra? Roda a vinheta do quadro aleatório. Não tem. Aqui neste programa, Guga, nós também trazemos... Você pula no roteiro, né, William De Luca? Difícil, cara. Ah, mas algumas coisas a gente pula. Que Tipo tem? eu. Pode? Você, exatamente. Você é uma pessoa que eu pulo. É difícil de pular você, mas eu consigo. Eu esqueci o que eu tava falando. Michael Jackson. A princesa da Inglaterra. A princesa da Inglaterra. Nesse programa, Google, nós trazemos mistérios da internet. Coisas que estão acontecendo na internet que são mistérios. O sumiço da princesa Kate Middleton é um desses mistérios. O Palácio de Kensington, na Inglaterra, divulgou no domingo uma foto da princesa com seus 3 filhos. Aí, essa foto vocês estão vendo aí. Seria a primeira aparição pública da Kate desde uma cirurgia no abdômen no começo de janeiro. A legenda da foto dizia: obrigado por seus bons votos e apoio contínuo dos últimos 2 meses. Desejo a todos um feliz Dia das Mães, celebrado no domingo no Reino Unido, Dia das Mães. A autoria é indicada da seguinte forma: Príncipe de Gales 2024, que é o Príncipe William, no caso, o futuro rei da Inglaterra. Porém, Guga Noblar, horas depois, as agências de notícias internacionais, né, a Reuters, Associated Press, France Press, excluíram a imagem do seu catálogo de notícias. Aí, ó, essa aí é da Associated Press. Dizendo que a foto foi excluída porque tinha sido manipulada. Aí acharam umas incongruências, né? Tipo uma mãozinha. Aí, ó. Acharam sinais de manipulação na foto. Atrás tem um negócio na escada também. Aí, ó. Tem um bug na Matrix na escada ali. E eles descobriram que a montagem veio da edição de 100 anos da Vogue, em 2016. Então a foto que usaram para fazer essa montagem dela é essa aí, ó. Tá vendo? Ó? Essa aí é a foto dela, a nova, e aí atrás é a foto da Vogue. Usaram a mesma foto que foi usada na Vogue. Aí a Kate se pronunciou no seu Instagram. Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente eu faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia da família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos tenham um feliz Dia das Mães. E aí começou, obviamente, 1000 teorias conspiratórias de por que a princesa desapareceu. Então vocês vão ver agora um monte de tweets aí, inclusive o Boulos fez um tweet. Onde está o tweet do Boulos? Cadê? Até o Guilherme Boulos fez um tweet. Aí, ó, o mistério se continua sem resposta. O que aconteceu com Kate Middleton? Cadê Ricardo Nunes para explicar o maior esquema de corrupção já visto em São Paulo? E aí, a internet despirocou. Tem um tweet que eu vi, olha, a Cher Guevara, perfil maravilhoso. Kate morreu improvável. Kate está em coma, menos improvável. Kate fez uma plástica e deu ruim, mais provável. Kate divorciou, bem provável. E Kate está em confinamento para entrar na fazenda. Perfeito, esse aí é mais provável. Eu vi um outro tweet que acho que a gente nem separou, mas é um tweet maravilhoso em inglês, em que o cara dizia o seguinte, que o rei da Inglaterra tá com câncer, se tratando com ervas, o príncipe tá em exílio e a princesa de Gales está desaparecida. É um ótimo momento para a França tentar invadir a Inglaterra, né? Se fosse 1300, chegou a hora. Seria um ótimo momento, Guga. Onde é que tá a princesa da Inglaterra, Guga? Você que é uma pessoa tão informada. Caraca. Olha, essa é a pergunta que vale 1 milhão agora. Será que aconteceu algum problema durante a plástica dela e por isso ela está precisando dar um time, dar um tempo, sumir das câmeras fotográficas? É possível que seja isso? É possível, mas é tudo especulação. A gente não sabe de fato o que aconteceu. A internet está delirando, adorando essa história. Dizem que o casamento não estava tão bom assim. Será que se separou? Falam até que ela está doando órgão. Aí já, obviamente, é piada para o rei Charles. Não sabemos. Não sabemos, estou curioso também. Cadê você, Kate? Faz uma live. Por que não fazer uma live? Ela pode resolver isso aparecendo. Aparecendo em qualquer livezinha dela. Aqui, ó, tá tudo bem. Aí, ó, Guga, eu acho que a Kate sumiu. Eu acho que a Kate sumiu porque ela quer focar no concurso da Caixa. Eu acho que deve ser isso, tá estudando, pô. Tá estudando o concurso da Caixa. É uma possibilidade. Vai se separar do maridão, né? Vai precisar trabalhar ali na Caixa, faz todo sentido. Voltou pro Switches.
E esse aí ótimo também. A atriz que fez a Kate Middleton na última temporada de The Crown, esperando o telefone tocar para o momento dela chegar e ela brilhar. Não sabemos onde está a princesa Kate Middleton. Aqui no nosso chat as pessoas sabem. O Vinícius Ducati, que está na Espanha com seus bons drinks. A Roberta que falou que a Kate está estudando para o esperado concurso da Caixa. O Alex Turner, a Kate está no sítio do ACEF. O Fábio Camargo, a Kate foi de Tancredo. Só quem é mais velho vai entender essa referência, viu, Fábio? Todo mundo achando que a Kate foi de Olavo de Carvalho. De Tancredo. Mas quem a gente sabe onde está, Guga, mas queria não saber, é Arthur Moledo Doval, o seu amigo, o Mummy Spoke, já que estamos falando sobre ingleses. O seu sócio. Confundiram com ele, mano. Deus me dê, não, você é bem diferente, né? Pelo amor de Deus. Que bom, obrigado. O Mummy Spoke, o Mamãe Falei, o secretário da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos oficiou a Procuradoria-Geral de Estado de Justiça do Pará sobre o vídeo que Arthur Duval gravou em Marajó. O vídeo, fui para Marajó e fiquei chocado com o que vi. Pouco clickbait, né? O vídeo do Duval. É sério, é muito sério esse título. Na gravação de pouco mais de meia hora, ele aparece o tempo todo acompanhado do também integrante do MBL, Matheus Faustino, alvo de um pedido de investigação por transfobia em dezembro do ano passado. Na sexta-feira, dia 8, o ativista do MBL mostrou em seu canal um vídeo sobre sua viagem ao arquipélago do Marajó, onde tentou verificar supostas denúncias de crimes sexuais com adolescentes. E aí, Guga, pasme, você que está assistindo esse programa e não acompanhou essa história, o Mamãe Falei convidou duas menores de idade para irem ao hotel e paralelamente fez um flagrante das mesmas com a polícia local. O secretário solicita a adoção de medidas para investigar as circunstâncias do flagrante, que foi esse, e como é que ele foi realizado, né, e a sua legalidade. Vale lembrar que o Arthur Duval virou mentor, né, do curso lá Escola de Líderes e foi cassado na LESP por unanimidade em 2022, né? E tá inelegível por 8 anos. Ele que foi fazer um turismo meio esquisito lá na Ucrânia, agora vai fazer um turismo ainda mais esquisito no Marajó, Guga. Pois é, tá vendo, né? E o título já não basta ser o Arthur Duval, que já não tem essa credibilidade toda, foi para a Ucrânia supostamente para tentar, de alguma maneira, contribuir com o fim da guerra, e a única coisa que ele fez foi o tal do turismo para tentar chegar nas ucranianas, o turismo sexual, virou essa história toda, já não tá com a credibilidade em dia, vai lá e coloca o título, como é que é o título? Fui para Marajó e olha como é que é o título do vídeo, enfim, é um título que não dá para levar a sério, você vê que é um fui para Marajó e fiquei chocado com o que vi. E fiquei chocado com o que vi. Eu também, tô chocado com o que eu tô ouvindo agora, com o que a gente tá vendo. Uma armação num assunto tão sério, num assunto tão delicado. Você ir lá e tentar criar uma fake news, criar uma factoide, uma narrativa para atacar ou para criar uma imagem que você quer criar daquele local, que é uma imagem mentirosa, isso aí sim. Eu é que não estou acreditando no que eu estou ouvindo e vendo. Isso aí sim, que é um vexame, que é uma piada e que ele tem que ser cobrado, obviamente, por isso. E como eu disse, as pessoas acham que a gente é parecido, eles me confundem às vezes. Fui confundido 3 vezes com Arthur Duval. Uma delas foi por um assessor do general Santos Cruz, quando trabalhava ainda para o governo Bolsonaro. Ele ficava me mandando mensagem no WhatsApp, passando informação do governo, achando que estava passando para o Duval. E aí, óbvio que quando eu percebi isso, eu deixei ele acreditar que eu era o Duval. E continuei ali por 1 ano. Eu fiquei 1 ano recebendo informações privilegiadas porque achavam que eu era o Duval. E no carnaval me confundiram de novo com o Duval. E como eu estava fumando na hora, eu falei, vou deixar confundir para achar que o Duval é maconheiro. Maconheiro. Ficou com fama de MBL, agora está com fama de que fuma um. Que isso. E falando em maconheiro, vou falar do presidente Lula. Mentira, o presidente Lula é pessoa séria. Não, só toma uma cachaçinha. Que nem eu. Vocês querem café? Tem o áudio aí. Você não botou o áudio, mas tinha o áudio aí. Desculpa. Na manhã de hoje está acontecendo uma cerimônia no Palácio do Planalto, meu pequeno Guga, para o anúncio da construção de 100 novos institutos federais. O presidente Lula fez um vídeo muito bom. A gente fica reclamando da comunicação do governo. Vamos ver esse vídeo do presidente para ver que a gente não elogia a comunicação. Esse vídeo ficou bom. Olha aí. Não foi. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, porque nós vamos anunciar a criação de mais 100
institutos federais. Ou seja, são as escolas que vão formar milhares de Olha lá o Marcola fechando a porta. Esse é o Marcola que falaram que era do PCC, ó. Volta o vídeo pra você ver, ó. Volta o vídeo, lembra esse... Muito as escolas que vão formar... Olha lá. Ó o Marcola. O pessoal falou, o Lula tem o Marcola do PCC. Esse é o Marcola, assessor do Lula, viu, gente? Pra quem acha que é o Marcola do PCC, não é esse. Muito preparado para cuidar da sua família. Vocês tenham consciência... Tá bom, só pra mostrar que o vídeo do presidente ficou bom. Vídeo ótimo do presidente Lula, inclusive. O vídeo ficou bom, o áudio ficou... O áudio ficou reunião uma do Bolsonaro. bosta. Mas o vídeo ficou legal. Agora, sabe quem estava, Guga Noblar, neste evento do lançamento? André Graziano. Não, o André Graziano não foi que tá trabalhando. O André Graziano está trabalhando aqui no Sério hoje, vem uma vez por mês. Você sabe quem estava nesse evento do presidente Lula, Guga? Eu acho que eu sei, mas eu quero que você espalhe essa informação. Ele mesmo, o camarada Nicolas, olha aí, ó. O camarada Nicolas, olha lá o camarada Nicolas. Foi lá, tirou uma fotinha, fez o L, ó. Fez o Lzinho, que delícia. O Nicolas Ferreira, que virou presidente da Comissão de Educação e foi lá biscoitar no evento do Palácio do Planalto. Aparentemente, os presidentes das comissões são convidados a participar. O Nicolas foi lá, mas é surpreendente, né, que o Nicolas tenha ido nesse lançamento, né, Google, inclusive, né? Ele que é tão crítico ao governo, né? Foi lá só biscoitar. O que ele foi fazer lá? Qual foi? Eu vou tentar descobrir isso, tá? Eu vou tentar perguntar isso Vai pro lá, Nicolas. Guga, Por que você biscoitou o presidente Lula? Logo você virou aqueles que vocês apontavam como os melancias. Eles gostavam de chamar general e até político de melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Temos um novo melancia, Nicolas Ferreira. Seria muito interessante. Mas, enfim, ele deve estar ali porque ele devia estar cercado de político que por algum outro interesse tinha que estar ali também. Provavelmente não foi para querer, obviamente, biscoitar o Lula, mas eu vou tentar descobrir. Mas quem biscoitou o Lula, e podem ir atrás, tem imagens, foi aquele César Filho, que agora está no SBT Brasil, sei lá, SBT News, e que sempre foi um puxa-saco do Bolsonaro. Ficava nas redes sociais fazendo coro ao bolsonarismo, atacava Lula, me atacava também, chato pra caramba, até eu sofri ataque desse César Filho, chorão. Agora tá ali puxando o saco do Lula, biscoitou. Esse sim, fez videozinho puxando o saco do Lula ontem. Tem alguém que falou aqui, mostre as boas ações do governo, para de falar do Bolsonaro. Gente, isso aqui não é um programa do governo não, viu? Vocês querem ver o programa do governo? Tem na TV PT. Não, o meu pelo menos não é. Eu só respondo pelo meu e pelo do Google, pelo seu, galera, pelo nosso aqui. Aqui não é programa do governo não, viu, gente? A gente fala bem quando precisa, fala mal quando precisa, porque a gente fala o que tem que ser falado nesse programa. Aqui Ninguém não é calará. TV 1, 2, 3. Aqui não é o Rodrigo Viana. Vamos falar agora sobre uma notícia bizarra que vem de que região do Brasil? É notícia bizarra? Chuta a região que tá vindo, Guga. Notícia fascista, assim. Talvez Santa Catarina? Talvez. Errou, mas é um pouquinho pra cima. No Paraná, uma policial militar, uma mulher policial militar do 13º Batalhão de Polícia Militar deu um tapa na cara de uma criança de 13 anos durante uma abordagem policial. Foi no bairro Tatuquara, o nome difícil, Tatuquara, na periferia de Curitiba. A viatura entrou em uma rua que tinha um grupo de crianças com bicicletas. É possível ouvir a militar dizendo, sai da frente, ô bando de arrombado, sai da frente, caralho, fecha aspas. Depois a viatura para, a gente desembarca e dá um tapa na criança que não fez absolutamente nada, porque as crianças saíram do local. Vamos ver o vídeo que rodou as redes sociais ontem. Sai da frente, ô bando de arrombado. Sai da frente aí, caralho. É o policial do Porta dos Fundos, né? E ela desceu, mas dá pra ouvir o barulho. Volta um pouquinho o vídeo pra você ver. Dá Não. pra ouvir, tá? Quer ver, ó? É uma covardia. Aí, ó. Dá pra ouvir o barulho do tapa que a mulher deu na cara da criança. E a pergunta que fica, Guga, é qual a necessidade? É a necessidade de mostrar que a nossa polícia é uma corporação falida mesmo, que, enfim, trata quem é da periferia, trata quem tá naquela situação em que o Estado pode virar a cara dessa maneira. Seria ainda melhor que só virasse a cara, né? Aí tá dando tapa na cara. O Estado, a polícia,
que deveria de alguma maneira te trazer segurança, o Estado que deveria atuar ao seu favor, não faz nada por você. Quando faz é isso aí, é te dar um tapa na cara. E é claro que está fazendo isso porque foi num bairro da periferia ali de Curitiba. Se fosse no bairro do Playboy, dificilmente faria, porque sabe que o filho do cara rico vai ter como cobrar. E essa situação não estaria sendo cobrada se não tivesse sido gravada. Então, pelo menos, tentem se proteger, gravem, denunciem, e a gente tem que cobrar esses covardes fardados. Mais uma notícia pra gente. Vocês viram que nem teve a vinheta do Marcelo das Notícias, eu esqueci, o roteiro foi... Como eu odeio o Guilherme Bessa, meu Deus do céu. A gente nem teve a vinheta que eu esqueci de chamar, mas estava no roteiro, eu esqueci mesmo. Além disso, vamos para mais uma bizarrice, Guga. Ontem, motoristas de aplicativo fizeram uma manifestação em Belo Horizonte contra a proposta de lei do governo do presidente Lula que prevê a regularização da classe trabalhadora dos motoristas, né, de aplicativo. O mote do protesto, Guga, era sindicato não. Um levantamento feito pelo Datafolha mostrou nessa semana que 30% dos motoristas se identificam como extrema-direita. Acho que não é bem extrema-direita. Eu lembro desse... Pelo menos tem uma pesquisa do ano passado que eu vi, acho que é da Folha também, ou do Estadão, eu não lembro. Mas em que só 2 em cada 10 motoristas se enxergam como esquerda. A maioria se enxerga como, tipo, os 40% de centro e os 40% de direita. Então, os trabalhadores não se enxergam como sendo de esquerda, se enxergam como sendo de direita, que a gente sabe que a direita gosta de comer direitos trabalhistas o quanto pode. É doido, Guga, que essa proposta prevê benefícios que foram negociados com parte da categoria, né? Tinham representantes da categoria lá, estavam discutindo com o governo federal, mas parece que essa proposta não agrada parte dos trabalhadores. Eles acham que vai piorar a vida deles ter mais direitos trabalhistas, por mais maluco que isso possa parecer, né? É a cabecinha dessa turma, desse batalhão de direita que é formado por um bando de clichê, um bando de discursinho clichê, e que acredita que você se tornar uma pessoa independente, um empresário independente, significa não ter nenhum tipo de amarra com o Estado, e não é isso. O Estado tem que atuar junto com você. Se você tem uma profissão que é vista como autônoma, mesmo assim, você tem que ter o Estado de alguma maneira tentando garantir os seus direitos mínimos. Essa gente, como é muito jovem, ainda não precisa de boa parte daqueles direitos que o Estado poderia estar garantindo para eles. Eles não estão ainda sentindo na pele a falta desses direitos. Eles estão numa bolha que eles não têm noção de qual que vai ser a realidade deles daqui a 20 anos. Então, essa geração da direita, da extrema-direita. É pior ainda se dizer de extrema-direita, porque a extrema-direita, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é uma extrema-direita golpista, populista, antissistema. Se dizer de antidireita, hoje, se dizer de extrema-direita, é se colocar hoje como antissistema. A gente vive numa república democrática, a gente tem como melhorar o sistema, a gente não precisa mudar de sistema, a gente está no melhor sistema que a gente conseguiu criar, que é a democracia, mas esses da extrema-direita são antissistema. Portanto, eles são os do contra, eles são contra a democracia, contra a república, e é difícil você trazer esse bando de radical para uma conversa que tenha algum sentido. Para eles querem de fato, eles se sentem revolucionários, na verdade eles são reacionários, eles estão dando passos para trás, mas eles se sentem revolucionários e eles querem combater o sistema. Como é que você vai dialogar com quem quer ir contra a democracia? É o caso dessa turma que se coloca como extrema-direita. Então você não tem muito como atrair essa gente. Infelizmente, essa é a realidade. Só para a gente fechar o nosso Macetada, Guga, uma notícia que eu não poderia deixar de trazer neste programa, porque o título dela é maravilhosa. Irmãos Leandro e Leonardo esfaqueiam Michael Jackson.
Você acredita que isso aconteceu, Guga? A dupla Leandro e Leonardo esfaqueou Michael Jackson na noite de domingo. Como? Aconteceu em São José, na região oeste de Belo Horizonte. Sim, gente, o Michael Jackson está vivo. Vamos ver o vídeo. Estava, né? Não, agora continua. Olha, Som tá no Brasil escondido. E vivo. Vivo e a cores. Que até uma repórter acabou conversando direto com ele. Ah, não acredito. Ele tá com roupa paisano, tipo umas coisas. Tipo uma roupinha de a blusa sua, de marquinha assim, um sapatinho social, calça social e o chapéuzinho dele preto. É verdade? Que ele tá aqui no Brasil escondido. E vivo. Vivo. E a mulher ainda falando ainda na internet que ele tá aqui pra descansar, ele não quer mais saber mais da música. Da fama, né? Da fama mais não. Entendi. Mas Então, e o você outro vai levando a chamar sério. ele, né? então o outro, é verdade. O outro né? realmente Tá é vivo. importante essa Se informação. acontecer isso, de chamar ele lá pros Estados Unidos, o pai dele tá um pouquinho chateado, a família dele todos não tão chateados. E vai dar uma polêmica. Entendi. Aí é melhor deixar ele escondidinho. Mas você mandou um zap pra ele já? Não. Porque você Ô, Guga, tá bom. Ele até A gente já entendeu. Brincadeiras à parte, o brasileiro Michael Jackson de Assis Almeida, 31 anos, denunciou ter sido esfaqueado pelos irmãos Leandro Gil dos Santos e Leonardo Gil dos Santos. A briga começou depois de descobrir que sua companheira estaria tendo um caso com o Michael Jackson. Ou seja, a mulher do Leandro tava pegando o Michael Jackson. E aí ele foi esfaqueado pelos irmãos. Se o Brasil não existisse, Guga, ele precisaria ser inventado. Porra, a irmã do Leandro tava pegando o Michael Jackson O ou a Michael mulher Jackson. do Leandro? A mulher do Leandro. A mulher mulher do do Leandro tava pegando o Michael Jackson. Essa história é incrível. Ela tem quantos anos? 11 anos de idade, a mulher do Leandro. Mas o outro lá, o malucão ali no podcast, contando aquela história maluca do Michael Jackson tá aqui, enfim, passando férias ou descansando, periga daquele sujeito virar deputado ou vereador pelo PL. Tomem cuidado. Aquilo ali é capaz de viralizar na extrema-direita e eles acreditam em qualquer bobagem. Aquele ali talvez seja o próximo político, a próxima revelação política do PL. Ficaremos de olho. E com isso, nós vamos para o nosso mini melhor que você não viu, que eu vou mostrar um vídeo hoje, mas tem vinheta porque foda-se. Tem um vídeo aqui. 8 minutos, tá, viu? Então dá tempo de mostrar mais vídeo, então. Vamos mostrar mais coisa. O primeiro deles é um vídeo da Al Jazeera. Dia 10 foi o primeiro dia do Ramadã. E a TV Al Jazeera colocou nas suas paredes o nome de 13 mil crianças assassinadas por Israel. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, né? Começa, se a gente colocar no nosso calendário, começa dia 10 de março e termina no dia 8 de abril. E os muçulmanos fazem um jejum do nascer ao pôr do sol. Você conseguir ser muçulmano, Guilherme, ou não? Improvável. Desmaiou de fome. Falou comigo? Eu tava xingando a Laura que ela pediu a foto errada. Tempo de reflexão, Tempus veritatis. Tempus veritatis. Tempus veritatis. É o que os muçulmanos fazem durante esse período, né? O mês do Ramadã, o mês de reflexão lá em que os muçulmanos fazem isso. Que eles não comem, né? Isso. Você ia aguentar, Will? Claro que não. Não dá, pô. Eu agora já tô com fome, tô pensando num x-salada aqui. A CNN americana colocou imagens de crianças nas paredes de seu estúdio, uma para cada criança morta por Israel. Então aí... impactante demais, né, Guga? A gente tem noção, a gente vê foto dessa tragédia, a gente vê um monte de coisa dessa tragédia, mas ver 13 mil nomes colocados na parede é impactante demais. Olha, esses são os nomes da Al Jazeera aí, ó. Olha isso. Aí você começa a ter um choque de realidade, né? De talvez conseguir entender a magnitude, o tamanho da carnificina, a covardia que é. E aí é nome só de criança. Se fosse criança e mulheres, iam ter talvez 30 mil ou mais nomes aí nessa parede. Nem ia caber, provavelmente. Essa é a situação de uma guerra que começou há 4 meses, está indo para o 5º mês. É um número absurdo. Você pode comparar com outras guerras e você, para chegar a 13 mil crianças mortas ou a 30 mil crianças e mulheres mortas, é muito raro, é muito difícil e geralmente é um conflito que dura por muitos anos
e não só por 4 meses. Nenhuma morte se justifica, obviamente. Só estou mostrando como está sendo quase que em escala industrial esse assassinato de crianças e de mulheres. Como foi em escala industrial, por exemplo, o Holocausto. Claro que não chegou ainda na magnitude do Holocausto, mas é tão desumano quanto. E claro que precisa ser freado. Mostrar mais um vídeo só para não terminar tenso, né? O programa pesado. Vamos mostrar um vídeo. Um homem que só queria atravessar a rua sem molhar seus pés. Mas, lembrando, por R$2 você consegue atravessar as ruas de São Paulo na chuva sem molhar os pés, Guga. Presta atenção como esse senhor aí conseguiu ser levado sem molhar o pé. O pé saiu sequinho, olha só. Segura, segura! Aí, ó, o pé saiu seco. Não saiu seco, o pé saiu sequinho. Mas a orelha Por R$2, Guga, você pode sair com o pé sequinho na região do Brás, em São Paulo. O pé saiu seco. A promessa foi cumprida pelos R$2, não foi? Aí, ó, olha lá. Aí vai pular a calçadinha, ó. Toma um mergulho. Toma um mergulho. Ai, que delícia. E na água do Brás, que é uma delícia. Na água do Brás, claro. Pegou... Tão delícia quanto o Tietê, praticamente tão delícia quanto cair ali no Tietê. E você vê que ele mergulhou de ponta. Eu daria nota 5. Se eu tivesse com a plaquinha. Pegou 8 variedades de leptospirose aí nesta quedinha, o vovô. E pagou R$2 ainda pra isso. E com isso, nós vamos para agora um momento importante nesse programa. A Luciana perguntou. Ele vai ter que pedir. Ele foi reembolsado. Ele vai ter que entrar no Tribunal de Pequenas Causas para este caso. Nós vamos aproveitar a nossa belíssima audiência no programa de hoje, muita gente assistindo o programa, para chamar para nossa série Máquina de Moer Reputações. Tá todo mundo falando, só se fala nisso. Eu fui na padaria ontem. Oi. O Campedelli, no Economia, no mercado, ele falou máquina de moer gente. Beleza, André. Muito bem. Obrigado, viu, André, pela chamada aí. Tá? Parabéns. Só se fala nisso, sobre a nova série do ICL, como a extrema-direita se organiza para derrubar a credibilidade de opositores e manipular a narrativa ao seu favor. Vocês viram que até a gente aqui do ICL foi alvo. Eu e o Guga, a gente é pós-graduado em ser perseguido na internet. A gente pode dar a pós-graduação de como ser perseguido na internet. Eu mesmo... Só de ameaça de morte, só de calúnia, difamação, tem uma cacetada aí. Mas a gente fez uma série sobre isso aqui no ICL. E o primeiro episódio, sabe quando vai passar, Guga? Ao vivo, o primeiro episódio? Quando? Daqui a pouco, terminando o Rolê ICL, começa, você vai poder assistir o primeiro episódio exclusivo aqui sobre essa série. Sobre a máquina de moer, não é gente, André Campedelli, é reputações, série exclusiva do ICL. E a boa notícia é que para quem já é membro aqui do ICL, a segunda parte do episódio já está no ar na plataforma do ICL. Você faz a sua assinatura, assiste a primeira e a segunda parte do episódio sobre a Maria da Penha e também os outros episódios que vêm por aí. E mais um monte de coisa! Tem 250 conteúdos exclusivos, vídeo, série, aula, web binário, curso de culinária, pornografia. Não tem pornografia não. Tem de tudo na plataforma do ICL. Se tem pornografia, você vai ter que acessar para descobrir. Mas antes a gente vai ver uma chamadinha que a nossa Roberta Garcia fez pra gente dessa série maravilhosa. Roda aí. Prepare-se para uma série que expõe as maquinações da extrema-direita, disposta a destruir reputações para alcançar seus objetivos. O primeiro episódio da mais nova série documental do ICL, Máquina de Moer Reputações, vai falar sobre a história da maior ativista do direito das mulheres do Brasil, Maria da Penha, a mulher que virou lei. Maria da Penha lutou incansavelmente por quase 20 anos para que seu ex-marido fosse preso e pagasse pelas agressões físicas que a deixaram numa cadeira de rodas e psicológicas que a marcaram por toda a vida. Anos depois de sua condenação, o agressor está livre e sendo promovido como uma vítima.
por aqueles conservadores da extrema-direita. Vamos defender a dignidade e a verdade das vítimas dessa máquina de moer reputações. Acesse agora mesmo icl.com.br e assista à produção exclusiva Máquina de Moer Reputações. O Lupe falou aqui no nosso chat que eu dou uns gritos às vezes e ele se assusta. Eu dou grito mesmo que é pra acordar, vagabundo! Porque daqui a pouco vai começar o Máquina de Moer Reputações, você vai assistir aqui ao vivo no ICL logo depois do rolê. Um beijo pra você, Guga Noblar. Amanhã, 10h30 da manhã, não, que horas? 11h30, já caiu, já foi embora. Já foi embora. Voltou. Ele já vai embora. 11h30 da manhã, tô de volta. Vai embora, vai logo, vai. Beijo pra você, Guilherme, todo mundo. Amanhã essa putaria aqui, vai. Acaba logo aí essa caceta aí. Roda a vinheta, vai. Eu vou embora também, Prepare-se para uma série que expõe as maquinações da extrema-direita, disposta a destruir reputações para alcançar seus objetivos. O primeiro episódio da mais nova série documental do ICL, Máquina de Moer Reputações, vai falar sobre a história da maior ativista do direito das mulheres do Brasil, Maria da Penha, a mulher que virou lei. Maria da Penha lutou incansavelmente por quase 20 anos para que seu ex-marido fosse preso e pagasse pelas agressões físicas que a deixaram numa cadeira de rodas e psicológicas que a marcaram por toda a vida. Anos depois de sua condenação, o agressor está livre e sendo promovido como uma vítima por aqueles conservadores da extrema-direita. Vamos defender a dignidade e a verdade das vítimas dessa máquina de moer reputações. Acesse agora mesmo icl.com.br e assista à produção exclusiva Máquina de Moer Reputações.